verdade, é tão nítida a presença do Mestre Jesus. Oh, glória a Deus. Como diz a música, né? Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do amor de Cristo. Então é um presente para mim quando o Senhor me convida. Estamos aqui hoje, inclusive, para de falar sobre ser discípulo do Mestre, o verdadeiro discípulo. Eu estive há uns dias numa festa do meu tio, que estava fazendo 80 anos. E na comemoração, naquele vídeo que é passado na retrospectiva, fizeram as contas que ele, na verdade, nesses 80 anos, ele viveu 29.200 dias. São muitos dias, não é verdade? Aproximadamente 700.000 horas. E aí, quando terminou a festa, eu estava retornando à minha casa, eu comecei a fazer as contas da minha idade. Eu tenho 46 anos, fiz as contas e deu 16.800 dias, mais ou menos. Aí eu coloquei isso em horas, 403.000 horas vividas. Mas eu, sistemática, quis tirar as 8 horas que eu durmo, em média. E aí são 260.000 horas vividas. Sem contar com a infância, é claro. Mas são 260.000 horas. E eu fiquei me questionando o que eu fiz dessas 260.000 horas de vida. Desses 16.000 dias vividos. Porque a gente costuma, né? São 24 horas por dia. A gente dorme um pouquinho, trabalha. Quantos desse total que eu me dediquei ao Mestre, que eu me dediquei para o que realmente importa, o que nós temos feito dos nossos dias vividos, de tudo que eu recebi do nosso Pai, o que eu fiz. Eu não estou aqui para viver todos esses dias somente para satisfazer os meus desejos. Nós podemos sim trabalhar por nós, fazer por nós. Mas nós não estamos aqui só para isso. Principalmente nós que conhecemos o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que estamos fazendo dos talentos que nós recebemos? Nós enxergamos, nós falamos, nós ouvimos. Todos os dias nós temos que fazer uma coisa boa, uma boa ação. Senão este dia está perdido. Que dirá uma vida? Quantas pessoas passam uma vida inteira sem se modificar? Pode ser que a gente não consiga fazer pelos outros, mas temos que fazer por nós. Jesus, em 3 anos, mudou a história do mundo. E nós, em tantas décadas vividas, temos que ao menos mudar a si mesmo. Quantas décadas nós já vivemos aqui? Acho que a mais novinha ali está indo para a 2ª década. O que nós fizemos? Porque nós prestaremos conta. Não adianta a gente tapar os olhos e achar que chegaremos lá e não teremos que prestar contas do que fizemos. Daniela, você foi abençoada. Você teve família, você teve a oportunidade de estudar, você tem saúde. O que você fez com tudo isso? Se pergunte a si mesmo. Reflita. O que você tem, o que você recebeu, e nós vamos ter que prestar essa conta. Eu sei que nem todos são tão agraciados. Uns não tiveram uma família tão perfeita, outros não têm uma saúde tão boa. Mas se você colocar numa balança, você vai ver que tem muitas bênçãos, muito a agradecer e por isso muito a fazer. Quando você acorda, quando nós acordamos, significa, é um recado de Deus. Você tem algo a fazer. Porque se nós não tivéssemos, nós partiríamos. Então hoje, quando você acordou, saiba que Deus quer algo de você. Ele está te presenteando com mais um dia. E nós temos que fazer, nós temos que ensinar, nós temos que aprender e nós temos que cumprir a nossa missão. Para isso, para que a gente dê esse passo, é importante que
irmãos, não são todas tão grandiosas assim. Nós não temos a missão do Mestre Jesus, que é de mudar a humanidade. Mas nós temos as nossas pequenas missões dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Sendo uma boa mãe, uma boa esposa. Recordemos Joana de Cusa, quando procurou Jesus, porque ela já tinha aceitado Cristo em seu coração, mas o seu marido não. E ela foi ao mestre perguntar o que ela deveria fazer. E o que o mestre disse? Joana, volte ao seu lar. Seja fiel. Foi isso. Volte, mesmo que a gente conviva com pessoas que não aceitam o Cristo, que não sigam os nossos propósitos, volte, como disse Jesus, volte ao seu lar e seja fiel. Isso que Deus espera de nós. Então, quando Ele nos presenteia com um dia de vida, o que nós temos que fazer? Será que Ele me acordou hoje para que eu fique o dia todo sentada no sofá assistindo televisão, que eu tenha que assistir o final de uma novela, para eu assistir o Big Brother? Será que Ele me deu essa vida, esse dia tão precioso somente para isso? Para passar o dia inteiro dentro de uma academia cuidando do meu corpo? Para me embriagar? Para eu passar mal de tanto comer, de tanto beber? Será que é isso que Deus me deu este dia? Ou Ele me deu este dia para louvá-lo através das minhas ações? Vamos pensar que hoje é o nosso último dia de vida. E nós temos que ter essa noção de que hoje é o nosso último dia. Porque nós não sabemos. Então, feliz daquele que sabe lidar com isso, achando que todo dia é o seu último dia. Porque se fosse o último dia, eu tenho certeza que vocês não passariam o dia em frente à televisão. Vocês não passariam o dia na academia, preocupados em deixar o abdômen retinho. Não estaríamos preocupados com isso. Nós estaríamos preocupados, sabe com o quê? Em procurar aqueles que nós ferimos. Porque a gente quer partir daqui com o coração em paz. Então, se eu soubesse que era o meu último dia de vida, eu buscaria aqueles que eu feri e pediria perdão. Não tenho uma chance nesta vida de fazer diferente, mas na próxima, com certeza. Eu procuraria estar mais próximo das pessoas que eu amo. Eu não queria me separar um segundo sequer, para poder dizer o quanto os amo, para poder dizer o quanto são importantes para mim. Nós procuraríamos fazer tantas coisas nesse último dia de vida. E por que não fazemos? Porque hoje é o nosso último dia. Porque pode ser o último dia. Então, para que eu vou gastá-lo de forma que eu não seja útil de alguma forma? Pensemos sempre. Pensemos que o que nos cabe, o que Deus espera de nós. Então, quando despertarem, eleve o pensamento a Deus e pergunte ao Pai: Pai, o que queres de mim? Se o Senhor me presenteou com esse dia, algo eu tenho a fazer. Eu sei que o Senhor espera alguma coisa de mim. E todos os dias, quando eu acordo, eu pergunto a Deus o que Ele quer de mim. Pergunto a Jesus: Mestre, como fazer para ser o seu discípulo fiel? O que eu preciso? Porque você frequentar uma igreja, frequentar o centro espírita, se arrumar para ir num culto, não te faz discípulo do Mestre. É muito mais do que isso. Ser discípulo do Mestre Jesus é, primeiro, conhecer a sua vida, conhecer a sua palavra. Isso, acredito que todos nós aqui conhecemos. Não é verdade? Quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo tem as passagens do Mestre. Então nós sabemos da vida. Quem já leu a Bíblia? Tem pessoas que conhecem a Bíblia do começo ao fim. Sabem todas as passagens de Jesus, todas as falas de Jesus. Mas isso não nos faz discípulos. O discípulo, ele conhece a palavra. E ele pratica a palavra. E mais do que isso, ele tenta
obedecemos a palavra? Já colocamos em prática? Mas imitamos o mestre na nossa vida? Porque imitar o mestre é em todas as situações. Quando você está no convívio com o próximo, é agir como ele agiria. E ele é doce, e ele é manso. E nós? Nós nos perdemos, nós nos irritamos com uma simples fechada de um carro no trânsito. E nós nos irritamos com crianças fazendo barulho na porta de casa. Nós nos irritamos com aquele que não pensa como a gente. Então nós não estamos ainda no caminho correto, se nós não estamos tentando imitar o Mestre Jesus em todos os nossos momentos. Não vamos ficar planejando que vamos ser bons. Eu vou ser bom quando eu me aposentar, quando meus filhos e netos estiverem maiores, quando eu terminar a faculdade de psicologia, eu já vou entender, aí eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não é um planejamento ser bom. Ser bom é algo que vem de dentro. Ser bom é você estar presente na sua vida e na vida dos demais. É você estar de fato, de coração. Quando você está na sua casa, esteja no seu lar. Quando você está no seu serviço, esteja no seu serviço. Quando você está aqui, esteja aqui. Porque muitas vezes a gente está num lugar e pensando em outro lugar. Quando você está presente de corpo e alma em algum lugar, você está presente, você sente e você se transforma. É isso que nós precisamos. Nós precisamos tirar a nossa máscara de bonzinho. Porque quando eu tiro a máscara e eu sou realmente uma pessoa tentando ser boa, eu não preciso dessa máscara. Então eu não preciso ser a boazinha que vai entrar no centro, cumprimentar todo mundo, agradecer, abraçar e sair daqui e ser terrível dentro do meu lar. Eu gosto sempre de trazer alguém da minha casa, né? Hoje eu trouxe minha filha, às vezes eu trago meu filho, meu pai. Por quê? Para que eu não seja hipócrita de falar algo que eu não faço. Então eu trago para que eles não joguem na minha cara, mãe, mas você não é assim em casa. E nós devemos ter essa coragem de o que eu falar realmente é o que eu sou. Isso é um exercício diário. Porque muita gente na igreja é um santo. E em casa é o terror e nós sabemos disso. Como diz Francisco de Assis, vamos pregar o Evangelho. Saia e pregue o Evangelho. E se necessário, use as palavras. Então, mais do que falar, não é todo mundo que tem a facilidade de falar sobre o Mestre, sobre as suas passagens. Se necessário, use as palavras. Porque a sua vida é que vai refletir o exemplo do Mestre. São as suas reações, as suas atitudes no dia a dia. É saber servir, é saber respeitar as diferenças, pregando o Evangelho através do nosso exemplo, vivenciando o Evangelho de Cristo. A prece de São Francisco de Assis, ela é uma prática de como a gente pode se tornar um candidato a ser discípulo do Mestre. Pai, fazei de mim um instrumento de tua paz. Quando Francisco de Assis fala isso, ele está dizendo dele. Porque quando nós oramos, nós temos que orar pedindo para que a gente tenha essa capacidade. Porque eu não sei se você é capaz. Então eu falo, Pai, faça de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão, assim como o Mestre. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Dúvida, que eu leve a fé. Pai, onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ele fala dele, porque não adianta ele fazer a prece por nós. Onde houver treva, que nós levemos a luz. Porque eu não sei o grau evolutivo de cada um, a capacidade, a boa vontade. Entendam que é com você. Nós é que precisamos fazer. Porque através dos nossos atos, o exemplo arrasta. Então, se o meu irmão está buscando levar a luz onde há trevas, eu também quero fazer. Então eu peço, Pai, onde houver trevas, que eu possa levar a luz. E como saber a hora
convidados para ser discípulo do Mestre. Certa vez, uma pessoa no meu Instagram fez essa pergunta: mas como que eu vou saber a hora, o momento exato em que eu fui chamado, em que eu sou convidado a seguir o Mestre Jesus? De pronto eu não respondi. Mas, reflexionando, eu vou falar durante aqui a minha fala o que eu respondi para ele. Então vamos imaginar o jovem Messias caminhando à beira do mar da Galileia, caminhando e se deparou com os pescadores, dizendo: vinde após mim, que eu vos transformareis em pescadores de homens. E assim ele fez o convite para Pedro, para João, para André, para Tiago. Foi um convite pessoal de Jesus. Vocês imaginam o que é isso? Ele também convidou Mateus, que estava lá coletando impostos, era odiado pelo povo, porque era um publicano, porque tirava dinheiro do seu próprio povo, coletava impostos. E Jesus foi lá e escolheu Mateus. Mateus, siga-me. E Mateus seguiu. Mas nem todos seguiram Jesus. Mesmo o convite pessoal do Cristo, há pessoas que não seguem. E nós não somos diferentes. Nós não recebemos muitas vezes o convite pessoal do Cristo, mas indireto, e nós nos negamos. Deixa para depois. Agora eu não estou preparado. Aquele jovem que perguntou ao mestre: como eu posso obter o reino de Deus? Como eu entro no reino de Deus? E ele diz: siga os mandamentos. Mas eu sigo os mandamentos. Quais são? Não furtarás, não roubarás, não desejarás o que é do próximo, honrar pai e mãe, e todos aqueles que a gente conhece. Ele era um fiel cumpridor dos mandamentos de Cristo, dos 10 mandamentos que Moisés recebeu. Em tese, era um homem então de bem, ele seguia os mandamentos. Então Jesus diz: agora só lhe falta uma coisa. Agora você vai, vende tudo que você tem e me segue. E ele não seguiu, porque ele ainda estava preso aos bens da terra, ao mundo. Este também recebeu o convite de Jesus, mas não o seguiu. Foi embora triste. Certa vez, Jesus também, na estrada, com destino a Jericó, foi surpreendido com um homem em cima da árvore. E ele disse: Zaqueu, desce daí, hoje me hospedarei em sua casa. Zaqueu era um pecador. Zaqueu também, ele era o chefe dos coletores de impostos. E Jesus conhecia o nome dele. Jesus sabia o nome dele, assim como ele sabe o nome de cada um de nós. E ele sabe dos nossos pecados, ele sabe dos nossos erros, da nossa boa vontade e do que há no coração de cada um de nós. Então ele diz: Zaqueu, desce daí que eu me hospedarei em tua casa. E todos surpreendidos, porque o mestre vai na casa de um pecador. Mas nós sabemos que o mestre pouco se importava com isso. Ele veio salvar aqueles que querem a salvação. Então Zaqueu recebeu em seu lar, como todos os outros discípulos. E ao ouvir tudo que o mestre disse, ao ouvir todas aquelas belezas que podem mudar o mundo, que podem mudar as pessoas, Zaqueu disse: mestre, todas aquelas pessoas que eu prejudiquei, eu vou restituir 4 vezes mais, devolvendo a elas 4 vezes mais o valor. E metade do que eu tenho eu vou vender e dar aos pobres. E Jesus então disse: aqui está então a salvação, a transformação. O que eu quero dizer? Que na verdade, porque o que me encanta na história
aprendemos. Que nós gostaríamos muito de mudar e nós não somos mais capazes de mudar. Mas nós podemos mudar outras coisas daqui para frente. Não cometer o mesmo erro e prosseguir, mesmo assim, mudando, transformando a si mesmo. Então, Zaqueu, que era um pecador, um coletor de impostos que tirava do próprio povo, indevidamente muitas vezes, e o jovem rico, que aparentemente tinha uma vida perfeita, que cumpria todos os mandamentos, quem seguiu a Jesus? Aquele que era errado. E o, entre aspas, o bonzinho, aquele que seria o justo, porque cumpria os mandamentos, se negou a seguir Jesus. Como que nós nos identificamos então? Entenda, para seguir a Jesus é preciso romper, ter uma ruptura da nossa vida antiga com a nossa vida atual, esquecendo os nossos erros, porque não adianta nada eu começar a seguir Jesus e ficar remoendo os meus erros do passado. Você se torna uma nova pessoa. Por isso que Ele quer pessoas felizes, não pessoas magoadas, pessoas amarguradas, que ficam presas ao passado, à dor do passado. Para seguir Jesus, você tem que ter uma ruptura, você tem que perdoar. Não tem como caminhar com Jesus trazendo dentro do coração a amargura, o não perdão. Por isso que quando a gente vai fazer a oferta a Deus, a gente tem que primeiro ir lá e reconciliar com o nosso irmão. Porque daqui para frente seremos novas pessoas. Não podemos ter isso guardado dentro do nosso coração. É daqui para frente. Daqui para frente eu sou uma nova pessoa. É uma ruptura com o passado. E Zaqueu foi capaz de fazer isso. O pecador seguiu a Cristo. Aquele que se dizia bonzinho, seguidor das leis, negou ao Cristo. E aí eu respondi para o rapaz então que fez a pergunta no Instagram. Como saber a hora e o momento que Jesus te chama? Na verdade, Ele te convida todos os dias. Quando você acorda, é um convite. Então não adianta você ficar esperando que Jesus vai aparecer na sua frente e vai falar, siga-me. Não vai. Ele fez isso quando Ele esteve aqui, uma única vez no planeta Terra. Hoje o convite dele é todos os dias. Quando você acorda, quando você olha para o espelho, se reconhece. Olhe vocês são perfeitos. Vocês enxergam, vocês ouvem, vocês falam, vocês andam. Quer maior convite do que esse? O que mais que vocês precisam? Qual outro sinal que vocês precisam para seguir o Mestre? Olhe no espelho, se reconheça. É um convite. A capacidade que vocês têm de compreender os ensinamentos dele, este é o convite. Então a minha resposta foi simples. O convite está aí na sua frente todos os dias. Basta você querer segui-lo. Basta você ter disposição de deixar tudo para trás. Hoje, para seguir Jesus, nós não precisamos deixar a nossa casa, a nossa família, os nossos bens. Seguir a Jesus hoje, basta você deixar o seu orgulho de lado, a sua vaidade, o seu egoísmo. É isso que Ele quer que a gente deixe. Eu não preciso mais deixar minha família e seguir. Pelo contrário, seguir Jesus é estar na minha família, é estar presente, é trazer Jesus para dentro do meu lar, deixando para trás o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que não nos leva a absolutamente nada. Na verdade, a chaga do nosso espírito são esses fatores que nos prendem ainda a este mundo. Cada um de nós, meus irmãos, tem a sua própria missão, como eu disse no começo. Mas não vamos nos esquecer do seguinte, o que disse Jesus? Ele disse, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, quando a gente se sente muitas vezes responsável por tudo dentro da nossa casa, vamos
pensar que nós viemos para servir. Que na verdade é uma bênção. Eu como mãe, eu não reclamo de absolutamente nada. O que meus filhos pedem, de levar para a escola, de buscar, porque eu sinto que eu estou servindo. Eu não quero ser servida. Porque se nem o meu mestre foi servido, por que eu vou querer? Por que eu vou querer que o mundo me sirva? Por que eu vou querer que tudo gire em torno de mim? Não. Isso não foi o que o mestre nos ensinou. E nós temos milhares de convites. E nós temos milhares de espíritos bons que souberam identificar o seu convite a servir. Não pense, meus irmãos, que nós precisamos ter grandes missões, eu já disse. Reflita em qual a sua missão. Qual o momento que Jesus te chamou? Jesus já te chamou. Vocês que estavam aqui receberam o convite de Jesus e aceitaram. Ele está aqui presente. Quem trabalha nesta casa recebeu o convite de Jesus em algum momento e fez. Nós na nossa casa, existia um homem, um jovem, formado em Direito, em Londres. Um dia ele decidiu, ele tinha uma vida tranquila com a sua esposa, tranquila, não tinha necessidades financeiras, vivia muito bem, se formou em Direito numa faculdade muito conceituada em Londres, e ele resolveu se mudar para Johannesburg. Chegando lá, ele sofreu um grande preconceito. Como ele era bem de vida, ele comprou uma passagem de trem num vagão VIP, né? Um vagão para pessoas que têm uma condição financeira melhor. Só que ele foi impedido de entrar nesse vagão, né? O rapaz que pega os tickets não permitiu a entrada dele, e ele disse, mas por quê? Foi argumentando, né, por ser um advogado, por que não? Porque, na verdade, ele era negro ariano e não foi permitida a entrada dele. E ele, contestando, foi empurrado do trem. Este acontecimento, esta humilhação sofrida, foi um grande convite. Porque fez ele refletir sobre a vida dele. Porque quando ele sofreu este preconceito, esta humilhação de não poder adentrar um vagão que ele pagou com o próprio dinheiro, ele se lembrou do seu povo que vivia lá na Índia, sendo escravizado pelos ingleses. E ele se lembrou, se eu estou passando isso aqui, sendo advogado formado, bem de vida, o que estão passando os meus irmãos lá na Índia? E ele então, naquele momento, decidiu voltar à Índia e fazer aquele trabalho magnífico que nós conhecemos de Mahatma Gandhi. Aí se dedicou para libertar os seus irmãos da Inglaterra, sem derramar uma gota de sangue sequer, porque ele promovia a paz. Ele levantou a bandeira da paz. E a bandeira da paz é o quê? É o mestre. Ele não diz isso? Bem-aventurados os pacificadores. E Gandhi sabe disso e fez o seu trabalho. Então foi nesse momento da humilhação que ele recebeu o convite. Não o convite como recebeu João, Pedro, não. E sim, num momento de humilhação, ele despertou para esse chamamento. Existia um homem também chamado Albert Schweitzer. Ele era um músico muito famoso, que ele cantava a Europa com, né, as suas apresentações. E ele, certa vez, também muito bem de vida, sem problema nenhum, família abastada, certa vez ele estava num consultório médico. E aquelas revistas que a gente fica folheando para esperar para que a gente seja chamado, ele, numa página, não por acaso, tinha a foto estampada de Jesus, numa cruz. Jesus crucificado e a frase embaixo dizendo, tenho sede. Aquilo o chocou tanto, o emocionou tanto, que ele quis ler o que se tratava. E era um convite da Cruz Vermelha para os médicos
médicos. Eles precisavam de médicos voluntários para trabalharem na África, porque naquela época não se existia nada, nenhum recurso. As pessoas morriam de fome, morriam de doença, morriam de tudo, porque não havia um atendimento sequer. Então a Cruz Vermelha pedia voluntários médicos. E este músico, o que fez? Viu que Jesus, ele entendeu que era Jesus que precisava, né, despertando para os seus irmãos, e ele se matriculou numa faculdade de medicina. Ele foi estudar medicina. Quando ele se formou, ele se candidatou a ser médico da Cruz Vermelha, foi para a África e fez um trabalho magnífico. Olha só, ele foi fazer a faculdade de medicina para poder atender ao chamado do Mestre Jesus. Numa folha, numa revista, num consultório. E assim é o chamamento de Jesus. Para tornarmos os discípulos dele, basta estarmos prontos para os sinais. Todos os momentos. Precisamos imitá-lo, precisamos levar a palavra, precisamos levar o nosso exemplo, agindo assim tão como o Mestre agiria. Muitos foram chamados. Joana de Ângeles, certa vez, contando para o Divaldo, né? Divaldo perguntou a ela: Joana, como é servir o Mestre? Né? Porque Joana de Ângeles era Joana de Cusa. Ela foi Joana de Cusa. E Joana de Cusa teve um contato com Jesus, conversou com Jesus, esteve na presença do Mestre. E ela mudou a sua vida por ele. Então, Divaldo pergunta: Joana, como é servir Jesus? Como é dar a vida por Jesus? Será que nós estamos prontos para isso? Quantas vezes será que nós negamos segui-lo? Diretamente, indiretamente? E aí Joana conta que ela foi levada ao martírio, né? Ela foi queimada. Então, quando estavam todos os apóstolos, né, para serem queimados, aqueles que seguiam Jesus, que eram os discípulos de Jesus, foram colocados ali para serem queimados. E naquele momento, ela sentiu uma alegria como nunca sentiu na vida. Porque isso é servir Jesus. É mesmo você estar à beira da morte, você se alegra porque você serve a Ele. Então ela disse que ela sentiu alegria. E aí vieram aqueles guardas com aquelas tochas e foram colocando nos seus pés. E aquele fogo, ele subia pelas vestes. Então não é que a pessoa sentia o queimado no corpo. Primeiramente eram as vestes. E como o respirar da fumaça, as pessoas apagavam. Então na verdade não havia o sofrimento como a gente imagina, segundo Joana. E quando então ela sente aquelas vestes se aquecendo, a fumaça subindo, ela já não conseguia ver mais nada. Ela sentiu uma mão em seu ombro. E ela conseguiu abrir os olhos e ela viu uma mão estendida. E ela ouviu o Mestre dizendo: Joana, seja forte. Siga-me, pois você já atravessastes a porta estreita. Seja firme. Olha só. Ela encontrou no meio da fumaça, no meio do fogo, as mãos estendidas do Mestre Jesus, dizendo: venha, você já atravessastes a porta estreita. Será que nós vamos chegar neste patamar de, no meio do fogo, nós conseguirmos ver a Jesus? Ver as suas mãos estendidas? Vamos fazer uma analogia para a nossa vida. Quando estivermos passando por dificuldades, por momentos conturbados, vamos sentir a mão de Jesus em nosso ombro e as suas mãos estendidas. Tem bom ânimo, já atravessastes a porta estreita. E a porta estreita é essa que nós vivemos aqui, de negar o mal, de renunciar ao egoísmo, renunciar ao orgulho. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Porque
Que Jesus, nosso amado Mestre, que aqui está presente, possa acompanhá-los em sua casa, em retorno ao seu lar. Que possa estar sempre presente no coração de cada um de vocês. E quando despertar, lembre-se sempre de agradecer e perguntar ao Pai: Pai, o que queres de mim? Faça de mim, Pai, instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu possa levar o amor. Fiquem todos na presença do Mestre Jesus. E mais uma vez, obrigada, seu Carlos.